Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Agora nós vamos dar início à correção da folhinha de história, que manda consultar da página 60 até 71. Número 1. Cite 4 exemplos de especiarias. Estão aqui, na página 60. Canela, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre e açafrão. Para que eram usadas as especiarias? Para que elas eram usadas? Aqui, na preservação de alimentos, né? Haja vista que era muito difícil preservá-los, e também eram usadas como tempero. Próxima perguntinha. O que você entende por lei da oferta e procura? A lei da oferta e da procura é o seguinte: quanto mais o produto desaparece, mais ele fica valorizado. Aí, no caso das especiarias, o que aconteceu foi isso: ficou mais difícil de encontrar, né? Então, o preço que já era alto ficou ainda mais alto, ficou ainda mais caro. Próxima perguntinha. Que navegadores portugueses foram contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para o Oriente? Está aqui, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para chegar ao Oriente. Próxima perguntinha. Qual foi a principal atitude dos turcos otomanos ao tomar a cidade de Constantinopla em 1453? Olha aqui, quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e o que eles fizeram? Impediram o comércio de especiarias e a entrada de navios no mar Mediterrâneo, o que ocasionou o quê? Que as especiarias ficaram, então, ainda mais caras. Próxima perguntinha. Onde os navegadores se reuniam para trocar experiências e comentar suas descobertas? Olha aqui, Os conhecimentos adquiridos eram discutidos em um centro de estudos náuticos, conhecido como Escola de Sagres. Próxima pergunta. Que instrumentos os navegadores utilizavam para facilitar a orientação pelas estrelas? O astrolábio. Era um instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Eles observavam a posição das estrelas. Que instrumento composto de uma agulha magnetizada facilita a orientação dos navegadores? Tá aqui, a bússola. É composta de uma agulha magnetizada, aponta sempre para o eixo central norte, para o eixo norte-sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo, facilita a orientação dos navegadores. Próxima pergunta. Que navegador genovês afirmou que a Terra era redonda? Tá aqui, Cristóvão Colombo disse à corte espanhola que a Terra era redonda e que ele conseguiria chegar às Índias indo do Ocidente para o Oriente. Então, Cristóvão Colombo. Próxima pergunta. Qual o motivo principal que levou os grandes navegadores a procurarem novos caminhos em busca de especiarias? Tá aqui, quando foi impedido o comércio de especiarias e a entrada de navios no Mediterrâneo. Então, essas duas razões levaram os grandes navegadores a procurarem novos caminhos, porque eles queriam chegar até as especiarias. Então, começaram a traçar novos caminhos. Número 11. Use C para as frases certas e E para as erradas. Do Tratado de Tordesilhas, pode-se afirmar que ele foi criado em 1494, antes do Brasil ser descoberto? Sim, gente.
O Tratado de Tordesilhas foi criado antes do Brasil ser descoberto. Próximo. Que foi uma aliança feita entre portugueses e espanhóis? Vamos conferir. Portugueses e espanhóis, porque Portugal e Espanha. Próxima, que Portugal e Espanha assinaram uma carta desistindo das terras brasileiras. Tá certo ou está errado? Tá errado, né? Próximo, que foi a divisão das terras entre Espanha e Portugal? Sim, ficou dividido entre Espanha e Portugal. Um ladozinho era da Espanha e o outro era de Portugal. Próxima, que alguns países não consideraram este acordo? Sim, e por sinal ficaram muito aborrecidos, né? Que foram os ingleses, os franceses e os holandeses. Eles não consideraram esse acordo, eles achavam injustiça. E aí, eles começaram a fazer suas viagens, atacando as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os seus cofres, né? Os cofres dessas coroas. Explique a origem do nome do nosso país, Brasil. Tá aqui, ó. O nosso país recebeu o nome de Brasil por causa da grande quantidade de pau-brasil que existia na terra descoberta, certo? Então, tudo certinho. Fiquem na paz.